Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Paulinho, sou o Newton. Cuidado para não confundir o meu nome, tá? É com N de navio. Eu aviso sempre porque eu adoro o nome de Newton. Eu recebi esse nome em homenagem a um grande cantor chamado Newton César. E muita gente insiste em me chamar de Milton. Nada contra o Milton. Mas eu amo o meu nome, Newton, em homenagem ao Newton César. Então, Paulinho, por falar em cantor, se você me permitisse, aqui o Newton, que não é o César, tá? Mas é o Newton que te acompanha, que te ouve todos os dias. Se você me permitisse, eu queria cantar o tema da minha carta. Um pedacinho, tá? Pedindo a compreensão dos seus ouvintes. Eu, Newton, queria cantar um pedacinho, pelo menos um trechinho dessa música que é o tema da minha carta. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo, por ela eu carregava uma paixão. Que paixão, Paulinho. Que paixão. Eu quero contar uma história de amor. Uma história muito bonita. Até porque é a minha, a do Newton. Tudo começou naquele ano. Bom, eu nasci na cidade de Formosa. Formosa fica em Goiás, não fica longe de Brasília, não. É uns 90 quilômetros de Brasília. Formosa, foi lá que eu nasci. E foi lá que lógico, né, eu comecei a estudar. E na época da escola, lá em Formosa, eu conheci a menina mais formosa de Formosa. Eu sempre fui assim, metido a poeta. Lá eu conheci a Nadine. Nadine. Diferente o nome, né? Não tinha xará. Olha, em Formosa, eu vou dizer uma coisa, eu só tinha uma Nadine. Depois, você sabe onde eu conheci uma Nadine? Que eu gosto muito assim do meio artístico. Eu fiquei sabendo que a mulher do falecido Jair Rodrigues tinha esse nome. Fiquei tão orgulhoso. Mas você acredita que só ficou nisso? Eu só conheci a minha Nadine e a mulher do Jair Rodrigues? Bom, lógico que tem outras Nadines por aí. Eu estou dizendo que eu não conheci. E lá em Formosa só tinha a minha. Que pretensão, a minha. Mas como eu era moleque, eu falava que era a minha, que ela era a minha namorada. Só que a Nadine nem sabia disso. Então, na escola, em Formosa, nós começamos a ficar amigos. De repente, caiu na mesma classe. Não éramos da mesma classe, mas uma hora deu certo. E quando caímos na mesma classe, então, eu ajudava a Nadine na tal da redação. Eu sou bom de português. E ela craque das exatas. Ela é boa em matemática. Ela me ajudava com a raiz quadrada e eu ajudava ela a enraizar nas coisas do coração e do amor. Ela foi se tornando a minha paixão.
Mas sinceramente, a moça da matemática não correspondia à minha paixão, não. Eu não sentia isso. Eu já era assim, adolescente, já estava ficando esperto, né? Eu fui notando que a Nadine, ela não gostava de mim do jeito que eu gostava dela, não. Ela gostava de mim como amigo. Ela adorava a minha amizade. Nossa! Você não entendeu tal lição da matemática? Vem aqui em casa, eu te explico. E ela me explicava com amor. Assim como eu gostava de ensinar para ela alguma coisa que ela não entendesse do português. E a gente foi ficando unido. Tanto é verdade que eu tentei daqui, tentei de lá. Mas como a Nadine só ficava mesmo nessa de amizade, eu comecei a namorar uma outra moça lá de Formosa. Era uma outra moça. Nada a ver com ela. Mas eu não gostava dessa moça, sabe? E na verdade, dali pra frente, comecei a arrumar a namorada uma atrás da outra. O pessoal dizia que eu tinha essa facilidade porque eu tenho os olhos verdes. Ô Paulinho, não quero me gabar não, mas eu sou moreno dos olhos verdes. Ah, rapaz, faz sucesso. Quem sou eu sem meus olhos verdes? Como a gente fala aqui em Formosa, em Goiás, quem sou eu sem meus olhos verdes? Jesus falou bem aqui, disse que é um trunfo, né, Jesus? Olho verde. Jesus falou que é mais raro, né? O Jesus falou que é mais comum os olhos azuis do que os olhos verdes. Só 2%? Só 2% da população mundial tem olhos verdes. Por isso que ele faz sucesso. Aquele verdão garapa, assim, é bonito, hein? Caramba. Eu sou o Newton dos olhos verdes, então comecei a colecionar meninas que eu namorava. Mas eu na verdade, eu namorava, mas só para provocar ciúme em quem? Na Nadine. Porque ela gostava de mim apenas como amigo. Ela parecia às vezes sentir ciúme de mim. Quando eu me aproximava de uma outra moça. Mas vai namorar de novo, Newton. Ô, Newton, não tempo. Esses meus olhos verdes. Quando ela falava assim, eu ficava todo cheio, todo orgulhoso. Eu não estava errado não, Paulinho. Porque logo que eu comecei a namorar uma outra menina, e parece que a coisa era firme assim, sabe? A coisa engatou, né? Eu já estava na minha vida adulta agora. Aí a Nadine, eu digo adulta assim, vocês vão entender porque eu vou revelar a idade. Aí a Nadine foi totalmente contra. Essa menina não é pra você não, Newton, você me desculpa, tá? Você tem que procurar alguém melhor. E dessas maneiras todas narradas por mim, as coisas foram acontecendo entre mim e Nadine. E um dia, depois da gente ter conversado bastante, falou, deixa eu dar uma espiadinha. Nossa, você sabe que eu estava reparando nos teus olhos? Como eles são bonitos, né? Você sabia que eu gosto de me ver refletida nos seus olhos verdes, Newton? Nadine, eu gosto que você se aproxime cada vez mais. E foi aí que os nossos lábios se tocaram. E foi assim que aconteceu o primeiro beijo entre mim e a Nadine. Aí no finzinho do beijo eu falei assim, só que você vai ter que terminar com aquela menina. Eu tava namorando a outra. Você vai ter que terminar com aquela menina. Eu falei, lógico, vou terminar com ela agora. Me dá outro beijo. Paixão, 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 paixão. Quem foi que não passou por isso? Então eu terminei aquele meu namoro com outra garota e eu passei a viver a fase mais feliz da minha vida, em Formosa, Goiás. Finalmente eu estava namorando a garota por quem eu era completamente apaixonado. Eu mal conseguia acreditar que Nadine e eu estávamos juntos. Porém, aquela garota era um sonho para mim. Eu jamais imaginei que um dia pudéssemos namorar, porque ela sempre deixou muito claro para mim que só gostava de mim como amigo. Só que depois que nós começamos a namorar, eu descobri que ela fazia aquilo
só para ver a minha reação? Só para ver a minha reação. Mas no fundo, bem lá no fundo, ela também era apaixonada por mim. Nessa época, tanto eu como a Nadine, quando tudo isso está acontecendo, tínhamos 17 para 18 anos, sabe? Assim, finzinho da adolescência e chegada da vida adulta. Éramos realmente jovens, mas levávamos o nosso namoro a sério. E tanto é que não escondemos nada dos nossos pais. Então logo começamos a namorar. Ela me fez falar com o pai dela, com a mãe dela. Ela também frequentava a minha casa. Uma amizade bonita nasceu entre nossas famílias. Na verdade, parecíamos uma família só. Almoço de domingo, jantar de sexta-feira, aquela coisa que família do interior às vezes faz. Churrasquinho. Formosa é uma cidade gostosa. Hoje, pra você ter uma ideia, Formosa está com 110, 120 mil habitantes, porque é muito próxima de Brasília, mas era uma cidade tranquila, ainda mais naquela época. Nadine e eu tínhamos a certeza que nunca mais iríamos nos separar. Nunca mais é forte, né? Essa expressão é forte, né? Nunca mais. Só que toda essa alegria dessa fase dos 18 foi interrompida por uma iniciativa terrível. Meu pai, na época, 49 anos, começou a sentir fortes dores abdominais. Meu pai era novo mesmo, hein? Novo mesmo, você tinha 18, ele tinha 49. Puxa. Então, você nasceu, ele tinha 21 anos. Novo teu pai, novo. Então, meu pai com 49, nossa, jovem de tudo. Meu pai começou a sentir fortes dores abdominais e apesar da insistência da minha mãe para que ele fosse ao médico, ele passou praticamente 3 meses sentindo estas dores, toma remedinho aqui, toma remedinho ali, analgésico, chá, a dor tá lá, dava uma melhoradinha, não é nada, é intestino. Mas teve um dia que ele não suportou, sentiu uma dor mais aguda, e aí ele teve que ir para o hospital e exames feitos e o resultado, meu pai estava com câncer no estômago. Não era nada de intestino. Era um câncer de estômago. E a doença começou a se manifestar, assim, tarde demais. Porque o tumor já era grande quando começou a doer. Ainda ele deu um tempo. E apesar das chances serem mínimas, meu pai quis arriscar, lógico, fazer a cirurgia, muito novo ainda. Só que não houve tempo nem dele fazer essa tal de cirurgia. Porque quando ele estava sendo conduzido para um hospital, o de base em Brasília, a gente achou melhor levar lá do que em Goiânia. Quando ele estava sendo conduzido na ambulância, você acredita que meu pai teve uma hemorragia severíssima na ambulância? E ele acabou morrendo, Paulinho. Ele morreu dentro da ambulância. Inclusive com os paramédicos tentando a ressuscitação, mas nada pôde ser feito. Nossa, foi um golpe tão doído. Eu tinha 18 anos. Meu pai 49. Foi uma pena. Porque exatamente nesse momento nós estávamos vivendo muito bem. Isso lá em Formosa. Todos estávamos felizes. Meu pai estava bem na empresa para a qual ele trabalhava, que era de Brasília. Eu feliz da vida com a minha Nadine. E a minha mãe já tinha, inclusive, se adaptado bem àquela vida, porque meu pai vivia viajando. No início ela estranhou, mas ela já havia se adaptado, inclusive, ao emprego do papai, que não saía de Brasília. Só que depois da morte do meu pai, a primeira coisa que a minha mãe quis fazer, ela queria mudar.
ela queria se mudar da nossa cidade. Ela queria se mudar de Formosa. Ela estava pensando ou Brasília ou irmos para a capital, Goiânia, a capital do nosso estado. Até porque ela tinha familiares que viviam nessas duas cidades. Eu não queria ir embora. Lógico que eu não queria. O meu namoro era com a Nadine. Eu estava apaixonado por ela. Eu sabia que qualquer distância poderia talvez prejudicar o nosso relacionamento. Eu era completo e perdidamente apaixonado por ela. E se eu fosse embora? Ou tanto faz, Goiânia, Brasília, tudo bem, Brasília é mais perto. Conversei com a minha mãe. Eu falei para minha mãe: ô mãe, e se eu ficasse um pouquinho mais aqui em Formosa? Só que eu tinha 18 anos na época. E a minha mãe, agora sem o meu pai, precisava demais de mim. E quando os pais de Nadine souberam que a minha mãe queria ir embora, eles chegaram inclusive a pedir para que a minha mãe deixasse eu ficar morando com eles. Você acredita? Eles gostavam tanto de mim que eles conversaram com a minha mãe e falaram: deixa ele morar aqui. Não tem problema não, bom menino, bom rapaz, bem formado por vocês. Eu era filho único. A minha mãe precisava demais de mim. Quando eu vi a minha mãe chorando, quando foi feita essa proposta pela minha sogra, entre aspas, né? A mãe da Nadine, a dona Arminda, falou com a minha mãe: Isabel, deixa ele aqui. Deixa o Newton aqui, bom rapaz. Ele tá namorando a Nadine. Não estamos forçando nada não, mas quem sabe, né? Só que eu cheguei em casa e encontrei a minha mãe chorando. O que foi, mãe? Não, filho, eu quero ir para Goiânia. Eu quero ir, tá tudo pronto lá, mas eu tenho que levar você comigo. Foi triste demais, Paulinho. Porque minha mãe tinha uma tia muito amada e querida em Goiânia, que já havia ajeitado tudo para ela. A mamãe se muda para lá e eu tive que acompanhar minha mãe. Eu não podia deixar minha mãe sozinha naquele momento, de jeito nenhum. A minha mãe precisava muito de mim, ainda mais agora com a morte do papai. E realmente foi um período muito delicado, não só na minha vida, mas em geral para todos nós. Sofremos muito com essa reviravolta em nossas vidas. Chegou o dia da despedida e eu me lembro como se fosse agora. Não havia uma só pessoa que não estivesse chorando naquele dia lá em Formosa. Os pais da Nadine, a minha mãe, eu, todos nós, realmente muito tristes. Então Nadine me abraçou e falou: Newton, oh meus olhos verdes, é só uma questão de tempo. Daqui a pouquinho, eu e você ficaremos juntos novamente, tá? E para sempre. Você promete? Prometo. Daqui a pouco a gente se casa. Posso confiar? Lógico. Lógico que pode confiar. E foi assim que eu e mamãe nos transferimos para Goiânia. E confesso que nos primeiros meses, várias vezes me passou pela ideia ir embora, voltar para Formosa. Porque a saudade que eu sentia da Nadine não estava dando para suportar. Nós nos falávamos pelo telefone pelo menos uma vez por semana. Mas com o passar do tempo, Paulinho, tudo começou a esfriar. Alguém fala assim: mas não é na internet? Não, calma aí. Era outro momento, tá? Era outro momento. Não era internet? Não tinha internet? Não, não tinha. Calma aí. Então a gente se falava por telefone uma vez por semana. Só que distância, né? Ela em Formosa, eu em Goiânia. E as coisas começaram a esfriar. De repente a gente já não se falava tanto assim. E eu percebia que Nadine, que nunca na verdade eu senti que ela gostasse de mim. Tem esse detalhe. Eu nunca tinha sentido aquele amor, sabe, aquela coisa. Eu sim apaixonado por ela. Mas ela
Ela gostava do amigo, do cara que ajudava com o português, gostava de me ajudar com a matemática. Só que a nossa conta às vezes ficava sobrando alguns decimais. Não dava exata. E eu fui percebendo que começou a sobrar coisa demais. E ao invés de soma, começou a haver muita subtração. Muita subtração e menos soma. Essa subtração ia tirando o sentimento assim da Nadine. Ela foi ficando diferente, foi diminuindo. Às vezes eu ligava para falar com ela, a mãe dela, Dona Arminda, dizia: ô Newton, ela não tá. Saiu. Ela não para em casa. Você sabe como é que ela é, né? Mas de longe eu escutava a voz dela. Puxa, aquilo doía tanto em mim. Sabia que ela estava mentindo para mim. E ela obrigava a mãe, sabe, a mentir para mim. A Dona Arminda gostava de mim. O pai dela, o seu Pedro, também. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Éramos tão apaixonados. Quer dizer, eu era mais apaixonado. Prometemos um ao outro que quando completássemos, 20 anos. Eu tinha 18 quando eu saí lá de Formosa. 20. Casaríamos, ficaríamos juntos para sempre, mas eu sabia que Nadine já não era a mesma pessoa. Um dia eu liguei lá na casa dela, em Formosa, e eu resolvi ter uma conversa franca com a Dona Arminda, que era a mãe dela, muito minha amiga. A sogra. A gente escolhe um da família, né? Escolhi a sogra. A Dona Arminda gostava demais de mim. Dona Arminda. Oi, Newton. Fala a verdade para mim. Eu confio na senhora como se a senhora fosse a minha mãe também. A senhora não está achando que a Nadine anda muito estranha comigo? Dona Arminda, eu não estou sentindo mais que ela gosta de mim. A senhora nunca mentiu para mim. Fala a verdade. Pode falar a verdade. A senhora acha que... A senhora acha que eu não tive nem coragem de completar? Newton, eu vou te falar, ela conheceu outro rapaz. Conheceu, né? E aí? Eu não vou mentir para você. Eles estão saindo. Quer dizer, mais do que saindo, eles estão namorando. Sério, Dona Arminda? Sério, Newton, sério. Olha, para mim, aquela notícia nem foi tão surpreendente assim. Mas eu confesso que quase acabou com a minha vida. Eu me revoltei demais nessa época. Eu estava chegando aos meus 19, faltando um mês, se tanto um mês para eu completar 19 anos. Mas a Nadine não cumpriu o que ela tinha prometido para mim. Fiz de tudo para tentar esquecê-la. Tentei namorar outra garota em Goiânia, aliás. O que tem de mulher bonita em Goiânia? Eu não teria dificuldade. Meus olhos verdes falam por mim. Mas não adiantava. A Nadine não saía da minha cabeça, do meu pensamento. Eu não aceitava que a nossa história houvesse terminado daquela maneira. Fiz 19. Fiz 20. Eu com 20, já afastado da Nadine. Já não havia, logicamente, nenhum namoro mais. A mãe dela havia sido muito sincera comigo. Tudo era verdade. 21. Eu fiz 21. Eu fiz 22. Não esqueça a mulher, não. Ô mãe, eu vou para Formosa. Vai, filho. Eu vou por tudo ou nada. Como assim? Eu não consigo tirar nadinho da minha cabeça. Eu vou lá.
Eu vou lá decidir. Porque eu não paro de pensar nela e eu não consigo ser feliz por aqui. Então eu voltei para Formosa. E eu me lembro, eu cheguei em Formosa, foi num sábado, por volta mais ou menos de umas 11 da manhã. Passei no Cuca Fresca, era um bar que fazia uma refeição gostosa, estava com fome. Passei no Cuca Fresca, pedi lá o parmegiana do Cuca Fresca, uma delícia. Aí pedi um parmegiana que eu adoro, que eu amo. Comecei a comer porque eu estava me preparando para ir na casa da Nadine. Foi quando o garçom lá do Cuca Fresca, o Nildo. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, Nildo. Você veio pro casamento? Casamento? Não. Casamento de quem? Ah, você não tá sabendo? Não. Você não sabe a palavra, eu achei que você tivesse vindo pro casamento. Mas o casamento de quem? Daquela tua ex. Quando ele falou daquela tua ex, eu senti aquele baque, sabe? Aquela batida assim forte dentro do meu coração, aquele baque. Minha ex? Ô Nildo, você tá louco? Quem? Ah, quem? A Nadine. Nadine? Ela casa hoje. Tá brincando? Não, achei que você tivesse vindo pra isso. O pessoal aqui do Cuca Fresca foi todo mundo convidado. Seu Henrique era o Cuca Fresca era o seu Henrique. Seu Henrique, a dona Estela, a mulher dele, vão ser padrinhos, mas por parte do noivo. O noivo é parente deles. E foi aí, sabe? Foi aí que aquela música havia acabado de ser lançada. Eu fiquei no Cuca Fresca, almocei, comi a sobremesa, tomei o cafezinho e fiquei no Cuca Fresca. E fiz uma coisa que eu não fazia. Pedi cerveja. Eu não sei, eu não tenho hábito de beber. Eu não sou da bebida alcoólica. E naquele dia eu acabei bebendo, eu sozinho, eu acabei bebendo pelo menos uma meia dúzia de garrafas de cerveja. Eu vi assim o mundo rodar. Aquela música tinha sido lançada. E eu fiquei esticando a tarde porque o Cuca Fresca ficava bem na frente da igreja. E ali fiquei enrolando até que deu 4:30 da tarde. A igreja lotou. 5 horas o casamento. 5 horas eu consegui levantar da mesa, mas estava tudo rodando assim. A minha cabeça rodava, o mundo rodava ao meu redor. E aí eu cantei, do meu jeito. A gente nos... como é que é a música? Ixi, caramba, esqueci. Oh, meu Deus, como é que é a música? Nem a música eu consigo lembrar. Ah, lembrei. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol, a lua, dividindo o meu céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada,
o mais lindo do troféu. Eu fui seu guardião, fui seu anjo amigo, mas não sabia aqui comigo, por ela eu carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. Me sentindo tão sozinho. Para mim, era o fim doloroso demais. Mas eu tinha que seguir a minha vida em frente. Voltei para Goiânia e comecei a reconstruir. Acabei indo trabalhar na mesma empresa para a qual meu pai trabalhava. Consegui alugar um pequeno apartamento, fui tocando a vida em frente. E foi lá na empresa onde eu trabalhava que eu conheci a Andréia. Namoramos 3 anos e então resolvemos viver juntos. Depois de 1 ano e meio morando juntos, Andréia engravidou. Nasceu nosso filhinho Marcelo. Eu havia voltado a ser feliz. Novamente eu tinha voltado a ser feliz. Tinha uma esposa maravilhosa, um filho lindo. Estava muito bem no meu trabalho e eu já havia superado tudo aquilo que eu tinha sofrido na vida. E foi justamente aí que um reencontro aconteceu e abalou completamente a minha vida. Certo dia, saindo da empresa e indo para o estacionamento buscar o meu carro, isso em Goiânia, eis que eu vejo na minha frente. Não é possível. É ela? É a Nadine. Eu não a confundiria nunca. É a Nadine. Que sensação estranha eu senti. Meu coração disparou. Fiquei sem saber o que fazer. Pensei em virar as costas e fingir que eu não tinha visto. Mas assim que ela me viu, ela já abriu um sorriso imenso e veio na minha direção. Newton! Newton! Os olhos não mudaram nada, Newton. Só o cabelo que caiu. Quando ela falou assim, ela não apenas sorria com os olhos, mas ela levou a mão sobre a minha cabeça. Dali para frente não disse nenhuma palavra e nem eu. Ela me abraçou muito forte e disse que lamentava muito por tudo o que havia acontecido com a gente. Foi a palavra dela, lamento tudo que aconteceu com a gente. Sinceramente, eu não sabia nem o que falar. Fiquei apenas olhando para ela e em seguida, só me lembro que os nossos lábios se encontraram. Creia, nos beijamos. Foi um beijo apaixonado, ardente. Aquele beijo simplesmente apagou a minha memória, apagou dela a memória, todo o sofrimento que eu tinha passado com a Nadine. Foi como se eu voltasse no tempo e me apaixonasse de novo por ela. Desta vez, na capital, Goiânia. Nadine e eu passamos a nos encontrar a partir daquele momento. Novidades, ela estava separada, seu casamento não foi para frente. E fomos nos envolvendo novamente. E eu não pensei 2 vezes. Como ela havia se mudado para Goiânia e estava morando num apartamento sozinha, um apartamento alugado, mas morando sozinha, eu não pensei 2 vezes. Sabe o que eu fiz? Deixei minha mulher, deixei meus filhos e fui morar com a Nadine. Fiquei completamente cego. Não pensei em nada. Não pensei nem no meu filho, que era tão pequeno ainda. E fui morar com a Nadine, me sentindo o homem mais feliz e realizado do mundo. Só que essa minha alegria não chegou nem a 1 ano. Porque o ex-marido da Nadine foi lá em Goiânia. Apareceu novamente na vida dela. Nadine, que bobagem a gente separado. Nós temos um casal de filhos que depende tanto de mim quanto de você.
Vamos voltar? Vamos voltar. Vamos voltar. Só que dessa vez em Anápolis, outra cidade boa de Goiás, cidade de 400 mil habitantes. Foi para lá que a Nadine e o marido e o casal de filhos foi embora, foi viver. Bem feito para mim. Bem feito para mim. Era realmente o que eu merecia. Aí eu tentei fazer a mesma coisa. Eu tentei voltar para Andréa. Era minha ex-mulher. Tentei de todas as formas reconquistar a minha mulher, que realmente era quem me amava, mas que eu machuquei demais. E para ela era uma ferida que não cicatrizava. Então eu perdi a melhor fase com o meu filho. Eu perdi um amor verdadeiro. Mas eu merecia tudo isso, sabe, Paulinho? Talvez se André tivesse me aceitado de volta, eu não conseguisse olhar dentro dos olhos dela por toda a vergonha de eu ter feito o que eu fiz. Hoje, eu não tenho dificuldade para arrumar namorada. Meus olhos verdes ajudam bastante. É a tal da raridade citada pelo Jesus. Só 2% da população tem. E a gente ganha destaque com isso. Mas não vale nada. Vale nada. Porque não são os olhos verdes. Aqui dentro do peito, o coração é vermelho. Esse coração que pulsa. Esse coração que bate no meu peito tem um buraco nele. Alguém haverá de perguntar assim: só seria preenchido esse buraco pela Nadine? Não. Só seria preenchido esse buraco se André, a minha mulher, minha ex-mulher, voltasse para mim. Então você não sabe o que quer. Lógico que eu sei. Só não vá julgando de maneira superficial. Não vá me julgando de maneira rasa. Porque eu sou um ser humano, caramba. Eu sou um ser humano. Eu não bebo. A não ser de vez em quando eu vou lá no Cuca Fresca. Eu vou às vezes a Formosa, eu passo no Cuca Fresca. Sento na mesa e o Nildo, o garçom, já está mais velho que eu, cabelo branco. Mas ele continua trabalhando lá. Aí ele diz para mim: ô Nilton, posso trazer aquela geladinha para você? Aí eu tomo uma geladinha. Às vezes eu tomo 2. Só lá. Às vezes eu tomo até 3. Também não passo de 3 não, porque a cabeça fica tonta, tudo começa a rodar. Aí eu me levanto. O próprio Nildo diz assim: já sei, você vai na igreja, né? Mas não para rezar, né, Nilton? Você vai na igreja para cantar. Posso gravar você? E não é que o danado gravou no celular dele? Outro dia ele me mostrou. Ficou mais ou menos assim: a gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo
Por ela eu carregava uma paixão. Para com essa música de corno, Newton! Ô, Nilton, você é cruel, hein? Você é muito cruel. Tá achando que eu tô pensando em Nadine? Eu tô pensando é na Andréa.